Amém, igreja, glória a Deus. Quem está feliz com o nosso Deus, diga amém. Amém. Fico muito feliz de vê-los aqui. Sexta-feira não pude estar aqui, mas eu tenho certeza que o culto aconteceu como se eu estivesse. Amém? Eu fico muito feliz aqui pela vida do Vinícius, que recebeu de coração o convite para ministrar uma palavra, e estive acompanhando, né, pelo grupo da igreja, que foi uma bênção, e eu tenho certeza que Deus ele quer usar a cada um de nós, desde que se colocamos na posição para que Deus possa fazer a sua obra. Amém? E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Amém? Nós temos um tema aqui bem legal para ministrarmos hoje aqui. Eu quero pedir perdão da igreja pela pastora não estar aqui. Peço que você coloque a vida dela em oração. A pastora Raquel teve um contra-ataque essa noite, passou a madrugada mal, ainda também continua mal, né? Como hoje eu estava falando para alguns irmãos que foi difícil para mim passar a madrugada toda acordado, cuidando dela, e cedo da manhã levantei para fazer as coisas. E nós tínhamos aqui um amigo muito especial, o pastor Nonato, que é o esposo da pastora Graça, uma senhora que ministrou uma sexta-feira, quando eu estava para o sítio. Ele recebeu, né, o convite de muito agrado, de muito coração, para estarmos aqui hoje. Só que, como a gente fala que imprevistos acontecem, né? Aconteceu um problema com uma das ovelhinhas dele, e de cima da hora, assim, ele teve que correr e prestar socorro. É aquilo que a palavra de Deus diz, né? Deixarás 99 e vai em busca daquela que se perdeu. Às vezes não é só se perder na caminhada, mas também é passar por muitas dificuldades e aflições. Isso também é o papel do pastor, de acolher as suas ovelhas. Então aqui hoje eu estou esclarecendo, né, pedindo perdão da igreja, que eu acredito que alguns aqui esperavam ele estar aqui, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus ela vai ser ministrada, e Deus ele vai falar. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daquele que amam a Deus. Então quem sabe não era o momento dele estar aqui, quem sabe Deus ele tem algo a falar à igreja nesse momento. Então hoje, como eu sempre digo, Deus ele pode nos pegar de surpresa, mas não vai nos pegar despreparado. Sempre vamos ter para falar o coração da igreja. E eu gostaria de compartilhar um tema que Deus colocou no meu coração. Esse tema fala sobre intervenção divina. Repita comigo: intervenção divina. Quem está esperando uma intervenção divina aqui, faça assim com a mão. Ei, igreja, tem algo diferente hoje aqui nesse lugar. E se você acreditar, hoje Deus ele vai entrar nessa causa. Deus ele vai intervir nessa causa. Deus ele vai fazer acontecer na sua vida. Você pode até dizer: pastor, mas é muito complicado para mim, eu não consigo entender. Você não precisa entender não. Viva o hoje, viva o momento, viva o agora. Não espere acontecer amanhã não, aproveite agora. Eu falei com a pastora uma coisa bem interessante hoje, não, com a minha mãe. Ela disse assim: tem gente que hoje diz assim: o amanhã não nos pertence, e aí pega, extrapola a sua vida hoje. Eu disse assim: mas eu vou te falar uma coisa, se o amanhã não nos pertencer, a gente tem que se preparar, porque se for da vontade de Deus, a gente vai ter como se manter. Agora a pessoa pega, extrapola hoje, e amanhã Deus dá mais uma oportunidade, aí você não tem nada para fazer. Você estourou, você gastou tudo. Aí a pessoa fica esperando uma intervenção divina. E o texto está escrito no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo 37. Você pode olhar para cá e você pode acompanhar. Nós vamos ler o capítulo todo, que nós temos aí praticamente uns 14 versículos. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor:
a mão do Senhor veio sobre mim. Ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos, e me fez andar de um lado para outro, e vi que os números deles no vale era grande e estavam muitos secos. Domingo nós falamos sobre o vale. O vale é um lugar que ninguém quer andar, e aqui Ezequiel retrata o texto como um vale cheio de ossos. Então é um lugar obscuro, um lugar seco, um lugar árido, onde não tem vida. E ele diz assim: e ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Querido, a palavra de Deus, ela vai trazer resposta para você. A palavra de Deus, ela tem o poder de mudar circunstâncias e história. A palavra de Deus, ela tem a capacidade de mudar destinos de pessoas aqui nesta noite. Porque o nosso coração, ela é uma terra, e a palavra, ela é uma semente. E se hoje você deixar essa palavra entrar, ela vai trazer frutos, muitos frutos. Versículo de número 5 diz assim: assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. Sobre vós porei nervos, farei aparecer carne e estenderei pele. Porei o Espírito em vós e viverei. Não sabereis que eu sou o Senhor. Então sabereis que eu sou o Senhor. Essa palavra aqui foi para quem que ele está falando? Diga para mim. Porque a palavra dele é viva, ela não muda, ela é única, ela é inegociável. Então, se o meu Deus é o mesmo Deus do ontem, de hoje, vai ser de eternamente, ele continua fazendo acontecer o impossível na sua vida. Por mais que você olhe e diga: não existe mais circunstância favorável, Deus, ele diz: enquanto eu for o teu Senhor, vai mudar sim. Versículo de número 6, eu já falei, né? E assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar o fôlego de vida e vivereis. Sobre ele porei nervos, farei aparecer carne, estenderei pele, porei o Espírito em vos e viverei. Então sabereis que eu sou o Senhor. O versículo de 7, ele diz assim: profetizei como me foi ordenado. Enquanto profetizava, houve o quê? Um ruído, um barulho de estalos. Os ossos se uniram, os ossos com os ossos. Olhei e vi que os nervos cobriam a carne, apareceu a pele e se estendeu por cima deles, mas não havia espírito neles. O que não havia? O Espírito. Versículo de número 9 diz assim: então ele me disse: profetiza ao Espírito, ó filho do homem. Profetiza e dizem ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, o Espírito vem dos 4 ventos. Qual era esse Espírito? Ele disse para profetizar ao Espírito, para que ele viesse dos 4 ventos e sopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele havia ordenado. Então o Espírito entrou neles e eles viveram e se puseram em pé um exército muito grande. Amém? Somente até aqui essa palavra. Feche seus olhos por um momento, reflita nessa palavra a qual Deus ele vai ministrar ao seu coração, que tem como um tema a intervenção divina. Espírito Santo, feche seus olhos. Espírito Santo, assim como a tua igreja, eu também preciso dessa intervenção. Esses dias tem sido um dia muito difícil para mim, e eu peço, Senhor, da tua ajuda, da tua graça sobre a minha vida, para que eu possa vencer cada dia as batalhas a qual a mim é atribuída, que eu possa ser aprovado diante das lutas, das circunstâncias, das adversidades, que eu possa ser, Pai, aquilo que Paulo fala para Timóteo: procura apresentar-se como um obreiro aprovado. Eu não sei, meu Deus, o que a tua igreja também necessita, mas eu acredito que o Senhor, como onisciente, conhece o coração e o desejo de cada um.
Então essa noite que teu Espírito, como veio dos 4 cantos, possa vir sobre essa pequena igreja, sobre esse pequeno número de pessoas, mas que faça uma manifestação de glória acontecer sobre esse recinto, e que quando o teu Espírito entrar, ele venha como veio no dia de Pentecoste, fazendo um alvoroço, todos vieram ser cheios, falando em línguas. Não poupe, Senhor, de ninguém aqui essa noite, chacoalhe o coração e mexe as estruturas, e nos traz, Senhor, a revelação da tua palavra, e que cada vez que essa palavra for mencionada, possa alcançar um pouco do coração da tua igreja, e que essa noite, aqueles que entraram com pouca fé, possam sair daqui com a fé transbordante, aquele que entraram sem esperança, possa sair daqui esperançosos, aquele que entraram cabisbaixo, possa sair com o peito estufado, acreditando que tu é o mesmo Deus de ontem e de hoje, vai ser o Deus de eternamente. Então continua fazendo a tua provisão nesse lugar, e não deixe que nada falte, Senhor, como nunca faltou, mas acrescenta a porção do teu Espírito sobre esse lugar, e que possa crescer, em vez de tendões em carne, procure crescer a fé que vai mover montanhas. Meu Deus, eu te louvo, Pai, pela vida de cada um, assim eu agradeço. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte? Queridos, a gente passa por tantas dificuldades, a gente passa por tantas lutas, a gente passa por tantos vales, a gente passa por tantas provações, que às vezes você para e dizer: eu já não suporto mais, eu não tenho estrutura para suportar mais uma luta na minha vida. Quantas vezes eu já não ouvi pessoas dizer, enquanto a palavra de Deus diz que o choro dura a noite inteira, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Quando amanhecer, me fale, que eu quero acordar, porque na minha vida nunca existe dia, só é noite, porque é luta, é problemas, é dificuldade, é muitas tribulações. Quando Paulo ele fala para Timóteo que é lutas por fora e temores por dentro, eu fico imaginando a vida dele ser comparada um pouco com a sua. Você luta, você ora, você busca, você jejua, você busca fazer o básico daquilo que uma vida cristã ela quer que você faça. Mas você olha e você diz assim: mas pastor, é tão difícil assim servir a Cristo? Assim, é tão difícil servir a Cristo. Por isso que a Bíblia diz que existe 2 portas, 2 caminhos, a porta larga e a porta estreita. E aí a pessoa ela olha e diz: poxa, mas servir Jesus, passar por essa porta estreita é tão dificultoso, eu não vou conseguir. Você vai conseguir, sabe por quê? Porque enquanto você estiver focando os seus olhos para a coisa dessa terra, você nunca vai ser herdeiro e corredeiro dos céus. Você nunca vai conseguir chegar e entender que Deus ele é onipresente, onipotente, onisciente, é um Deus que pode todas as coisas e pode mudar a tua vida. Às vezes pessoas estão passando por dificuldade porque deixam de acreditar. Deus ele não é simplesmente um momento que acontece uma manifestação e um agir. Não, Deus ele não é isso. Deus ele é muito mais que isso. Deus ele é eterno. Como eu sempre falo, a felicidade, como os filósofos falam, que a felicidade ela não existe. A felicidade é momentos que você cria, porque vivemos momentos felizes. Só que Deus ele é muito mais do que uma felicidade. Deus, ele não quer que você crie um momento com ele, ele quer que isso viva dentro de você. Ele quer que isso more dentro de você. Como o nosso corpo ele é templo do Espírito, o Espírito Santo tem que estar dentro de nós. E quando ele estiver dentro de nós, você não vai ter mais necessidade nenhuma, porque a sua vida vai ser um gozo de alegria todos os tempos. Não vai ter momento que você vai dar espaço para depressão, você não vai ter momento para dar espaço para angústia, você não vai ter momento para dar um espaço para as coisas ruins da vida. Por quê? Porque ele vai estar dentro de você. Mas a peleja é grande, pastor. Eu acredito que a peleja é grande. Eu passo as minhas lutas, eu passo as minhas crises, eu passo as minhas batalhas, de boca calada. Deus sabe de tudo que eu passo. Deus sabe de onde eu vim para chegar aqui. E Deus sabe onde Ele quer me colocar. Só que a circunstância da vida nos proporciona tantas desilusões. Como assim, pastor? Você acreditou em alguém e esse alguém nunca foi o suficiente. Você apostar em coisas que não vão te trazer prazer.
você apostar em alguém que não vai te edificar, você apostar em coisas, né, confiar em coisas que não vai te levantar, não vai te erguer, aí você passa por declives espirituais. Eu fico observando a Bíblia, no momento que Pedro está andando com Jesus ali, Jesus fazendo milagres, prodígios, maravilhas, e Pedro está lá, ei, vamos lá fazer, e querer fazer da maneira dele. A Bíblia fala que quando Pedro chega num discurso, nada acontece, mas eu ando contigo, o que é que tem a ver? Tu andar comigo não quer dizer que tu vai fazer as coisas que eu faço, tu pode fazer, se você se dedicar a fazer. A Bíblia diz que um discípulo não é maior do que o seu mestre, mas se dedicar pode ser melhor, não vai dizer que vai ser maior, vai ser melhor. Pedro está lá fazendo as coisas com Cristo, e quando Cristo olha, Pedro está querendo fazer as coisas acontecer da maneira dele, e se frustra, porque não acontece uma manifestação divina na vida dele, não acontece uma intervenção de Deus na vida de Pedro, porque Pedro ele estava vivendo o momento da carne dele, ele estava com Jesus, mas não acreditava em Jesus. Pedro estava andando com Jesus, mas não confiava naquilo que Jesus fazia. Ele queria para os outros, mas não queria para ele. Até porque a Bíblia fala que Pedro, quando foi chamado por Cristo, uma hora ele queria ser pescador de vidas, depois ele queria ser um pescador de peixe. Não pode. Ou você é uma coisa ou você não é. Não existe meio termos para Deus. Ou você serve a Ele de corpo, alma e espírito, ou você vai viver uma vida de peleja todos os dias. Aí a Bíblia fala que o próprio Cristo chega e diz: Pedro, calma, não é assim que a gente vai fazer as coisas, você precisa aprender, é preciso vir sobre você algo diferente, você tem que ser instruído pelas coisas do céu, você quer falar das coisas da terra, assim como Nicodemos falava: como eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Disse: ei, aquilo que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Pedro queria falar na carne, mas Cristo falava: você tem que falar do Espírito, é preciso você aprender. E a Bíblia diz que quando Pedro entendeu isso, veio uma intervenção divina sobre ele, e mais de 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Se a gente olhar para a nossa vida, às vezes queremos fazer da nossa maneira, do nosso jeito, sabe? Como, pastor? Às vezes queremos que as pessoas sejam o que nós somos, e não pode ser assim. Às vezes queremos que a pessoa sirva a Deus como você serve. Todos nós temos um momento de debilitação, temos o nosso momento de dizer: parou, eu só consigo até aqui, daqui eu não consigo mais. Se você tem a capacidade de caminhar mais, você vai caminhar. Então essa pessoa não é capaz de caminhar com você, mas não quer dizer que ela não sirva o mesmo Cristo que você serve. E quando você se dá a servir a Jesus, muitas dificuldades vão aparecer. Eu ministrava sexta-feira na igreja que o próprio Cristo disse mesmo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Muitas pessoas se confiam que a salvação não é um dom gratuito, porque a Bíblia nos garante isso. Mas a Bíblia também diz: se aquele que não confessar Jesus perante o homem, ele não nos confessará diante o Pai. Queremos viver uma vida de plenitude diante de Deus, mas Jesus, ele é esse caminho para até chegarmos ao Senhor. Não conseguimos chegar ao Pai por conta própria nossa. Ele é o intermédio, Ele é o mediador, Ele é a ponte. Então Deus, ele vai fazer uma intervenção divina na sua vida, para que você entenda que esses caminhos que você vai percorrer vai ser muito pedregoso, vai ser muitas pedras, vai ser muito espinhoso, vai ser muito dificultoso, vai ser muito árduo essa missão para você. Quantas vezes você não parou e disse assim: Senhor, eu não quero mais. E quando a Bíblia fala, diz: fazei prova de mim, que eu não vos abrirei a janela dos céus e derramarei bênção sem medidas. Quando ele fala isso em Malaquias, ele não quer falar simplesmente para você fazer uma prova em termos financeiros, mas ele disse: Senhor, me prova, e eu quero ver o teu agir na minha vida. Senhor, eu quero fazer uma prova contigo. Quando Gideão ele chega com o próprio anjo, e ele diz assim: varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele disse: como ele pode ser comigo, né? E a minha família sofrer na mão dos midianitas? O Senhor te escolheu para te libertar o teu povo. Ele disse: então me permita, me prova se o Senhor é comigo. Às vezes o homem ele não consegue caminhar com Deus por falta de prova. Me prova, Jesus. Eu quero que o Senhor me mostre.
Mas ele é obrigado a mostrar, Tarcísio? Ele não é obrigado a mostrar. Mas você tem por direito de acreditar, mesmo que a circunstância não sopre a teu favor. Porque Deus, ele sempre vai ser Deus. Ele é imutável, ele não vai mudar. Ele não tem obrigação nenhuma de mostrar que ele é Deus na tua vida. Mas ele não consegue se conter com o coração aquebrantado. No momento que você curva seu joelho, no momento que você dobra o seu joelho, que você busca, que você fala, Deus, ele envia a resposta para você. Eu fico imaginando a história de Daniel. A Bíblia diz: Daniel, homem valoroso, desde o primeiro dia que tu inclinaste o teu coração a orar, o Senhor te ouviu. E eu quero te dizer que as tuas orações são ouvidas sim. E Deus, ele vai entrar com intervenção para que a tua bênção venha se materializar. Deus, ele vai intervir nessa causa que você tem, que você acha impossível. Para ele nada é impossível. Ele vai entrar sim na tua vida. Só que precisamos mostrar para Deus que nós queremos, que nós somos dignos de receber aquilo que ele tem de promessa para nós. Ontem eu fui na casa de um cliente e começamos a conversar. E ele dizia para mim assim: coloca gás na minha geladeira. Eu disse: o que te leva a acreditar que é gás? Ela não está fazendo o processo direito aqui. Liguei, botei o alicate a perímetro, normal, 1.6, a máxima 1.7, isso não é gás. O que pode ser, irmão? Então, fui olhar o ventiladorzinho lá parado, fui lá, dei um jeitinho, voltou a funcionar, só isso. Quanto é seu serviço? Não é nada. Eu disse: olha, se fosse outra pessoa, como poucos fazem, que nem o senhor, e eu dizer que é gás, e eu fazia o serviço, eu ia pagar e ia ficar do mesmo jeito. O senhor chegou e disse que não era o problema, era isso, era outra coisa. Eu disse: irmão, vou te falar uma coisa. Eu cheguei a passar um tempo na minha vida caminhando na igreja, mas eu nunca tive uma vida voltada com Cristo. Eu sempre gostei de beber, de fumar. De um tempo eu larguei a bebida, mas não consegui largar o cigarro. As portas se fecharam para mim de uma tal maneira que eu não conseguia nem o sustento para dentro da minha casa. O que o Senhor fez? Eu disse: eu fiz uma prova com Deus. Mesmo não sendo merecedor, eu fiz uma prova com o Senhor. Eu estava em estado de depressão dentro dessa minha casa, aqui naquele portão. Eu olhei para o céu e disse: Deus, como a tua palavra diz que tu é dono do ouro, da prata e de todas as coisas, que o Senhor pode mudar a circunstância, a vida de qualquer uma dessas pessoas. Eu posso não te servir da forma que o Senhor precisa ser servido, mas eu tenho buscado o Senhor todos os dias quando eu vou para a igreja. E se verdadeiramente o Senhor é Deus na minha vida, eu quero uma transformação. Eu quero que o Senhor mude a minha história. Que hoje eu não tenho dinheiro para comprar um prato de comida. Se isso não acontecer, eu vou sair da igreja e o Senhor não vai ser mais o meu Deus, porque eu não consigo acreditar num Deus que mente, um Deus que promete e não cumpre. Você acha que Deus, ele fez ou não fez algo na vida desse homem? Deus, ele mostrou que ele é Deus, independente de se ele for fiel ou não. Quando ele termina de dizer: o Senhor não vai ser o meu Deus, o telefone tocou e disse: o senhor é o fulano de tal? O seu Gerry? Disse: sou. Indicaram o senhor para o senhor vir aqui na Samsung, tem um serviço bom aqui para o senhor. Ele trabalha de pintura, de estrutura. Ele disse que lá o salário era de empregado, não era terceirizado. Ele disse: eu nunca ganhei tanto dinheiro como eu ganhei na Samsung durante 6 anos da minha vida. Queridos, você pode estar passando por tantas lutas na sua vida, mas eu quero te dizer que quando você coloca o seu joelhinho no chão, Deus, ele vem com a intervenção dos céus. Quando o próprio João, ele fala por discípulos: o homem não pode ter nada nessa terra se não vir de lá. O que a Bíblia ela nos ensina hoje? Tudo que você ligar aqui vai ser ligado lá, mas tudo que for desligado aqui será desligado lá também. O que você tem ligado diante de Deus? O que você tem ligado diante do Senhor? Isso é prova.
Isso é luta. Tem algo, tem um mistério aí. Não se atribule não, tem um mistério aí, irmã Zenaide. Tem um mistério aí. Não chore. Tem um mistério. Deus, ele trabalha de formas diferentes. Então hoje, igreja, a gente olha para nossas vidas e vamos fazer uma comparação. O que aconteceu lá no Vale dos Ossos Secos? A gente pode fazer uma reflexão da história e entender que lá houve uma grande batalha. Muitas pessoas mortas de exércitos diferentes ali naquele lugar. E o lugar ficou no esquecimento porque era um vale. Só que quando o Espírito Santo ele quer fazer alguma coisa para você e para mim, ele nos leva a um momento de que você entre num estado de não acreditar que há necessidade ou que há possibilidade de acontecer. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então olhe para cá, não perca não. Deus ele ainda vai fazer algo aqui nesse momento, nesse culto. Quando Deus ele entra na causa, ele vai pegar momentos diferentes, locais diferentes, sabe, pessoas diferentes, e vai fazer acontecer algo na sua vida. Como assim, pastor? Eu fico olhando assim a vida do profeta Ezequiel. Ele é levado pelo Espírito Santo, pelo Espírito no vale, e ele é colocado à prova. Homem mortal, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Ele disse: então profetiza. Profetiza sobre esses ossos, diga que vai haver tendões, vai haver carne, vai haver tudo isso. E ele disse: eu profetizei da forma que ele me determinou. E disse que no momento que ele profetiza, acontece o quê? Uma intervenção. É ossos se juntando a outros ossos. E ele disse que acontece ruídos. E o mais interessante é que não veio a perna para o lugar do braço, o braço de um veio para a canela do outro, não veio. Cada osso se juntou com o seu osso. Por quê? Porque quando Deus ele faz as coisas perfeitas. Deus ele não vai deixar um embaraço na tua vida para que você fique, sabe, louco e não consiga entender. Deus ele vai manifestar o seu poder da forma perfeita para que tudo aconteça naturalmente. A Bíblia diz que quando ele percebe o exército está formado, mas faltava o Espírito. Ele disse: então profetiza sobre os 4 cantos, que o Espírito venha e entre e faça acontecer. E ele profetizou e aconteceu. E quem era esse Espírito que fez acontecer? Era o Espírito do profeta? Não, era o Espírito Santo que já estava agindo naquele lugar. E quando a minha Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito pairava sobre a face das águas. Olha o agir do Espírito Santo desde o começo de todas as coisas. Quando Jesus veio para essa terra, ele disse: eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos, eu vos enviarei o Consolador. E quem é o Consolador? É o mesmo Espírito. Só que nós não estamos falando mais no tempo da lei, nós estamos falando no tempo da graça. E hoje nós temos um privilégio de recorrermos a esse mesmo Espírito que tem o mesmo poder, o mesmo agir, a mesma unção de fazer acontecer o que fez lá no passado no seu presente. E nós não fazemos caso desse Espírito. Não fazemos caso de recorrer a esse Espírito. Não conseguimos entender como é o agir desse Espírito dentro de nós. Porque às vezes damos legalidade para as coisas mundanas, coisas da carne, coisas que não edificam. E como que esse Espírito vai habitar dentro de mim e de você? Não pode. Aquilo que a Bíblia diz que não pode ser colocado vinho novo em odre velho. O Espírito Santo ele é o azeite novo, ele é o vinho novo, e ele quer ser derramado dentro de você, morar dentro de você, viver dentro de você.
E às vezes ele não tem esse privilégio. Como a história eu falo, muitas das vezes queremos que ele haja na nossa vida, mas não damos liberdade. O Senhor faz daqui para lá, daqui para cá, é o meu. É eu que vou fazer. E enquanto a nossa vida estiver no nosso controle, Deus ele não vai fazer. Mas recorremos querendo uma intervenção. Deus age, Deus faz, Deus realiza, Deus opera. Em que intensidade você tem buscado o Espírito Santo? Qual o grau de intimidade você tem buscado o Espírito Santo? Às vezes estamos vivendo um momento de sequidão na nossa vida. Estamos vivendo um momento de depressão na nossa vida. Depressão, quando eu falo, é no mundo espiritual, não é nem no seu mundo físico, é espiritual, porque não sentimos mais prazer em nada. Não sentimos mais prazer de buscar Deus. Às vezes viemos para a igreja só por necessidade de estar aqui, de cultuar, porque é o culto da família, mas o maior protagonista não é adorado. Ele não é o centro. Ele não é a prioridade. E não adianta eu vir para um culto e uma palavra sair do altar para a sua vida e você não receber essa palavra, porque ela vai bater e vai voltar. Mas quando você vem com o coração, com o intuito de buscar e adorar e de ser grato por tudo que Ele fez, aí sim vai ser diferente. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso que Ele sopre. Ele precisa que Ele entre. Então profetiza sobre a tua vida. Eu não aceito uma vida de calamidade. Eu não aceito uma vida de derrota. Eu não aceito as portas se fechar para mim. Eu não aceito a minha família doente. Eu não aceito a minha família passar por isso. Eu não aceito aquilo e aquilo outro. Às vezes temos aceitado aquilo que quer. Aquele que não sabe o que quer vai aceitar o que vier. Hoje eu estava vendo um podcast do Pablo Marçal. Ele disse que muitas pessoas têm feito faculdade pela situação financeira, não aquilo que gostaria de fazer. Eu quero te dizer que você vai ser, sim, pessoas capazes de fazer aquilo que o seu coração almeja, não aquilo que o teu bolso determina para você. Eu quero te dizer que Deus, Ele vai abrir as portas dos céus e vai derramar uma prosperidade em todas as áreas da tua vida, e você vai ser o maior realizador de sonho aqui na face dessa terra. Diga amém. Você vai dizer: pastor, eu lembro daquela palavra. Deus, Ele mudou a minha história. Deus, Ele mudou a minha vida. Eu entendi uma coisa aqui, fugindo um pouco aqui do assunto, que o rapaz disse mesmo assim, quando a Bíblia ela diz assim: buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. A gente busca uma vida estável, uma vida próspera. Amém? Quem quer ter uma vida próspera? Amém? A prosperidade, ele estava ensinando da seguinte forma: lá no céu, a Bíblia diz que é de ouro, os muros são de ouro e de cristais, mas não é matéria, é espírito. E se tudo é em espírito, a prosperidade, ela não é matéria, ela é espiritual. E quando você tiver a intimidade e a liberdade com o Espírito Santo, a tua vida vai ser próspera materialmente, porque primeiro ela tem que ser gerada aqui dentro, essa prosperidade. Ele não tem problema nenhum de te fazer homem rico, mulher rica, de nenhuma maneira, mas ele tem que ser o centro de todas as coisas. E a gente voltando para a história, você olha e diz assim: hoje está tão difícil. Eu sei que está difícil, mas enquanto você não abrir sua bocona cheia de dente e profetizar sobre esses vales, para que aconteça uma manifestação do Espírito Santo, não vai existir uma transformação, não vai existir uma intervenção divina. Uma vez, eu estava vendo um testemunho de uma senhora, e ela disse que, quando jovem, ela disse para Deus que ela queria ser missionária. E ela muito jovem chegou com o pai, com a mãe, e disse assim: pai, mãe,
eu tenho um chamado de Deus para a minha vida e eu vou fazer missões. Mas minha filha, como é que você vai? Você tem dinheiro? Ela disse, eu tenho umas economias guardadas e eu preciso ir, eu preciso que vocês me abençoem. O pai e a mãe, um homem crente, temente a Deus, botou a mão sobre ela, abençoou e ela foi. Mas mantém a gente avisado. Essa mulher foi embora, ela disse assim, irmãos, eu só tinha dinheiro para pegar um metrô para chegar na cidade fulana de tal. De lá eu não tinha mais nada, mas eu sabia onde eu queria chegar. E Deus me prometeu que eu ia lá, que eu ia chegar lá, que Ele ia ser o provedor na minha história. E quando ela chega naquele metrô, naquela cidade, já chegou com um pouco de atraso, já estava ficando noite. Todo mundo saindo para cá, outro para lá. E ela não sabia aonde era o local que ela tinha que ir. E ela foi orar. Ela dizia, pai, vem me buscar. Está ficando tarde, eu não sei nem onde eu estou. Eu saí com a certeza de que eu ia fazer a missão e que eu ia chegar na casa do pastor fulano de tal, e eu não sei onde é, e eu também não tenho dinheiro. Vem me buscar. E ela começou a falar e começou a orar. Aí disse que quando pensa que não, desce esse escadão uma pessoa. Se você que é a irmã fulana de tal, ela disse sim. Ele disse, eu vim te buscar, para você ir para minha casa, que Deus ele falou comigo que você estaria aqui. E levou ela. Chegou lá, coincidentemente, o pastor a qual ela ia trabalhar com ele na missão, era parceiro de ministério do seu pai. E disse assim, olha, nós vamos lhe dar o suporte que você precisa, nós vamos lhe dar tudo que você necessita. E ela disse assim, pastor, eu preciso de um barco para mim fazer essa missão. E ele disse, e esse barco, ele gera em torno de quanto? Ela disse, eu não sei, mas eu preciso de uma cozinha bem estruturada, com panela, com pratos, com colheres, com copos, porque quando a gente for nessas beiradas de rio, nós vamos fazer comida para dar para essas pessoas. Nós precisamos de um motor potente, nós precisamos de camarote. Eu sei que ela descreveu o barco. Ela disse, minha irmã, o sonho é muito alto, mas se Deus for contigo, tudo vai se realizar. Aí ele disse assim, eu já vou começar te dando algumas igrejas para você ir ministrar a palavra, e lá você vai receber as ofertas, e você vai conseguir comprar esse barco dos seus sonhos para você fazer missão. Amém, mas aí como eu vou chegar, pastor? Eu disse, não, a primeira igreja você vai ficar 1h30 mais ou menos de viagem aqui para cima, nós vamos providenciar uma rabetinha e você vai. Disse que quando foi cedo, ela pegou a rabetinha, subiu o rio acima. Quando ela chegou lá, ela entra na igreja, tinha 4 pessoas. E ela começou a falar com Deus, Senhor, eu preciso de dinheiro para pagar o barco. Aí o pastor vem, dá uma ofertinha para ela, e ela vai embora. Vamos dar um exemplo aqui de 100 mil reais um barco. Ela ganhou ali 20 reais. Eu sei que ela começou a receber oferta daqui, oferta dali, ela conseguiu 30 mil. Um exemplo. Ela chegou e disse assim, pai, o barco é 30, eu tenho 30 mil e o barco é 100 mil. Ainda falta muito, e as igrejas que estou indo, os pastores são bem humildes. Eu não consigo conseguir esse valor e eu preciso fazer essa missão. O Senhor disse que o Senhor ia me ajudar nessa caminhada e eu preciso da tua ajuda. E aí, vamos botar um nome fictício aqui, que o cara tinha um barco por nome de Navegante. E uma certa vez, esse camarada vai para a igreja, encosta o barco dele lá, a pastora já está ministrando, a missionária, e quando chega na hora, Deus toma aquela mulher e diz assim, me dá o navegante. Fala no ouvido desse homem, ele grita, o navegante eu não dou. Ele disse, tu vai dar, porque quem te deu foi eu. E se eu te dei esse barco, eu sou capaz de te dar um maior e um melhor, mas o navegante é meu. E ela falou aquilo, irmão, estou toda arrupiada que ela falou aquilo, e ela não entendia porque ela falava aquilo. Naquele momento ela precisava de uma intervenção divina, sim ou não? Precisava. Aí essa mulher chegou e foi orar, e o camarada chegou chorando, parecia uma criança.
e pegou a chave e entregou na mão dela. Ela disse: se Deus mandou entregar, então eu vou entregar, porque foi Ele que me deu, eu estou te dando. Ela disse: o que é isso? É um navegante. Ela disse: o que é um navegante? Quando ela sai da igreja, o barco do jeito que ela queria, com cozinha, com camarote, com copo, com prato, com tudo. E ela começa a fazer a obra de Deus. Ela disse que quando ela chega num certo lugar, era uma terra a qual ninguém tinha pisado ainda, era como se fosse uma tribo indígena daquelas canibal. Chegaram um guia lá, começou a falar na linguagem deles, começaram a falar do amor de Deus. Eu sei que quando a pessoa que não, mataram o rapaz que estava com ela e ela fugiu. Quando chega uma dessas fugas, ela fica intocada no meio da mata. Ela disse que se alimentou por 2 semanas só comendo banana, que ela entrava no bananal, comia banana e se intocava. Quando foi numa dessas vezes, pegaram ela, levaram ela para matar, jogaram ela dentro de uma canoa, e essa mulher ia na canoa toda amarrada, e os 3 índios conversando na língua dela, mas tinha um que conhecia a linguagem, e ela disse assim: vocês vão me matar? Ele disse: sim, a senhora vai morrer, porque isso não é coisa que se faça. Ela disse: tudo bem, eu vou morrer, eu estou satisfeita, mas antes de eu morrer, deixa eu fazer só a última coisa. Botaram ela na praia, amarrada, sentada. Ela disse: tu conhece o meu Jesus? Aí o camarada nunca ouviu falar, disse: quem é Jesus? Aí ela foi falar da Bíblia para eles. Depois de 20 minutos que ela está orando, os índios estão todos chorando, pedindo para aceitar esse mesmo Jesus que ela servia. Conclusão, soltaram ela veio embora de volta em outra missão. Às vezes a gente acha que a nossa vida está passando por tanta dificuldade, achando que Deus ele não está observando, achando que Deus ele não está te vendo. Deus ele não dorme, Deus ele está 24 horas olhando para você. A única coisa que Ele precisa é que você recorra a Ele, que você acredite nele, que você peça ajuda dEle, porque assim como a minha Bíblia diz, que mesmo que uma mãe esqueça de amamentar o filho do seu ventre, todavia Ele não esquecerá de você, nem um momento. Você pode estar passando o momento mais doloroso da sua vida, mas Ele também sabe o que é passar por isso. Deus ele perdeu Jesus ali no momento daquela cruz. Ele virou de costa porque Ele não aceitava ver o sofrimento do seu filho entregando a sua vida naquela cruz. E você acha que tudo isso que você está passando é o fim do mundo? Não, não é o fim do mundo, é o começo de uma nova história, é o começo de uma nova jornada, porque depois de uma grande luta vem uma grande vitória. Quando você se encontrar no fundo do poço, pode ter certeza que para baixo você não desce, você sobe. Por isso que o salmista disse: eu elevo meus olhos para o monte, porque eu sei que de lá vem o meu socorro, e o meu socorro vem do Senhor que criou todas as coisas. Hoje Deus ele quer fazer algo na tua vida, e eu não sei o qual motivo hoje veio essa palavra. Não estava determinada essa palavra, mas quando Deus ele quer falar, Ele vai falar. Deus quando Ele quer exortar, Ele vai exortar. Deus quando Ele quiser usar, Ele vai usar. E quem é essa pessoa hoje que precisa de uma intervenção divina? Você pode dizer: pastor, eu preciso dessa intervenção, mas eu não sei como fazer, eu não sei como chegar. Ei, você não precisa saber, você precisa só acreditar. Você precisa só deixar Deus fazer. Fico imaginando aqui o povo passando por tanta dificuldade, e Elias chega com o povo e diz mesmo assim: ó, é o seguinte, nós vamos fazer uma prova aqui. Aquele Deus que tiver mais poder vai prevalecer. Então você vai fazer o sacrifício aqui e sacrificar o teu Deus. E aí o povo pega, levanta o altar a Baal. Todo mundo começa a adorar Baal. E tem alguns pastores que ainda enfatizam a história que ele dizia: Baal está surdo, grita mais alto. Baal está dormindo, ele não está te escutando. Ei, vocês estão falando baixo, tem que falar mais alto. E a história conta que essas pessoas começaram a se bater, se chicotear. E o profeta chega e diz assim: para aí, agora é diferente, agora é comigo a bronca. Eu acho que foi daí que o Isulima pegou, disse: a bronca é comigo. Foi ele que copiou de Elias. Primeira coisa que Elias fez foi o quê? Ele reconstruiu o altar. Fica imaginando ali Elias pegar as pedras e colocar umas colunas em cima da outra. Aí ele pega
as carnes que ia ser prestado o sacrifício, colocar arrumadinha, fazer um rego e derramar água sobre aquele lugar, e jogar sobre a lenha a água. Olha o combustível, não tinha nem álcool em gel naquela época, era água. Aí a gente olha e diz assim: Elias precisava de uma intervenção divina? Precisava. E a Bíblia diz que quando ele começa a orar, o que acontece? O fogo desce e consome o altar. A Bíblia diz, com bem clareza, que o fogo lambia as águas assim, ó. Hoje, queridos, Deus ele quer fazer uma intervenção divina na minha e na sua vida. Mas por que não pode acontecer isso, pastor? Porque tem coisas na nossa vida que a gente luta contra ela, mas se torna profano, se torna mundano, se torna carnal. E Deus não pode compactuar com esse tipo de coisa. E onde isso se representa? No altar que você tem levantado para o teu Deus. Como que está esse altar hoje aí? Pastor, eu tenho vivido uma vida de santidade, então se santifique mais. Pastor, eu não tenho conseguido, então busque recurso, busque ajuda, peça de Deus, fale com Deus: Senhor, eu tenho sido falho nessa área, me ajuda a vencer. Quando você pedir para vencer, Deus ele vai te dar um anjo para te vencer ela, amém? Não, ele não vai te dar. Ele vai te dar mais provação. Porque ele não vai vencer por você essa provação, porque você é capaz de vencer esse seu mal, essa sua necessidade que você tem todos os dias. Isso sim ele vai te dar. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia diz que ele não te dá uma provação que não seja humana. Você é capaz de vencer todas as provas, todas as lutas. E quando você olhar e dizer: hoje eu venci o cigarro, eu venci o cigarro, eu venci a prostituição, eu venci a bebida, eu venci. Então o diabo não trabalha mais na minha vida sobre isso. Ele vai me atrapalhar em outra coisa. O trânsito, meu amigo, eu tenho buscado melhorar muito, porque a gente encontra cada um por aí que só Jesus na causa. Camarada, tem tanto tempo para entrar e ir embora. Quando tu vai chegando no palmo e dentro, o cara entra, tu tem que frear bruscamente para te não bater. E aí, ao ponto de você perder a paciência e depois criar um alvoroço, uma briga de trânsito. Então, Jesus, ele tem me tratado nessa área. Assim como Jesus, ele precisa trabalhar na tua vida em outras áreas. Você pode não passar o que eu passo, mas você pode passar coisas diferentes da minha. E Deus, ele vai fazer essa intervenção acontecer. E quando que vai ser? Não sei. Mas eu posso te dizer que isso pode acontecer no momento que você se posicionar. Como? Alinhar o teu espírito com o Espírito de Deus. O Espírito Santo ele tem bradado no meu coração todos os dias, assim como tem bradado no teu coração todos os dias. E o diabo ele tem trabalhado de uma tal maneira para tentar tirar aquilo que você prometeu para Deus. O que você prometeu para Deus e você não tem cumprido? O que você tem falado para Deus que tem passado despercebido, mas que Deus não esquece? Porque a minha Bíblia diz: se você prometer e não cumprir, é melhor que você não prometesse, porque Deus não se agrada de volta de gente tola. O que é gente tola? Gente inconstante, que não sabe o que quer, é gente menino. Mas Paulo, ele dizia assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu falava muita besteira, mas eu agia como menino, eu me fiz de louco, eu me fiz de fraco. Mas para quê? Com o intuito de ganhar pessoas. Queridos, creio que a maioria do pessoal sabe, eu aluguei um ponto para me trabalhar, e hoje, graças a Deus, eu não consigo mais ficar dentro da minha casa, que ali era um momento muito de depressão, praticamente, de ficar esperando as pessoas me ligarem para fazer algum serviço. E Deus me deu uma oportunidade, mas foi com muita oração, e eu sempre queria um lugar bem próximo da pastora Raquel, e nada dava certo, o local não era viável, não tinha espaço para fazer o que eu queria fazer, e a pastora dizia assim: aluga esse, porque se for da vontade de Deus, vai ser aí. Eu dizia: mas pode ser a vontade de Deus, mas Deus, Ele faz a realização do meu coração, do desejo do meu coração, e o meu coração, o desejo dele não é aqui.
E eu fiz um voto com o Senhor. Eu falei para Deus: Senhor, o irmão Diego foi lá no pontinho ontem, está escrito lá, quarta da gratidão. Prometi que toda quarta-feira, Deus, Ele coloque uma pessoa no meu coração para me abençoar ela. Toda quarta-feira. Tem sido fácil porque eu prometi? Nem um pouco. O diabo trabalha incansavelmente para que tudo venha dar errado. Mas quando a gente pensa que dá errado, as coisas acontecem de uma hora para outra, assim que a gente fica maravilhado com o que Deus Ele tem feito. Porque quando a gente coloca a nossa vida diante dEle, a intervenção vem lá do céu, a resposta vem, assim como veio para Daniel. Deus, Ele vai trazer resposta para você. Mas quando as coisas não estiver dando certo, é porque tem um infeliz prendendo as tuas bênçãos. Mas Deus, Ele vai enviar a resposta, vai enviar socorro, mas que a tua bênção vai chegar, vai chegar. Eu não sei até que grau você está acreditando nessa palavra, mas eu não vim aqui falar besteira nenhuma. Eu sei que se você veio hoje para ouvir uma palavra, essa palavra vai sair daqui e vai começar a germinar no teu coração. E eu quero profetizar dos ossos secos. Vai haver resposta para você. Vai haver milagre para você. Quem acredita em milagre, levante a mão. Levante a sua mão aí que eu vou profetizar sobre a tua vida aí. Se você quiser, bote a mão na sua cabeça. Vai descer sobre a tua cabeça o azeite até chegar na planta dos teus pés. Espírito Santo, assim como a tua palavra disse, filho do homem, profetiza. Eu quero profetizar que essa semana, pessoas que estão precisando de resultado de exames, vai sair um resultado agradável ao coração deles. Pessoas que estão com causa na justiça, aqui vai sair resposta. Pessoas que estão trabalhando no mundo informal, vai ter a melhor semana da sua vida. Pessoas que estão trabalhando esperando promoção, vai chegar essa semana, porque eu acredito, Pai, que quando o homem de Deus fala, acontece. E quando a oração ela chega ao teu altar, vem resposta. Então aqui eu determino sobre a vida da tua igreja que essa semana vai ser a semana do extraordinário. E que quem toma posse dessa palavra aplauda o Senhor bem forte, porque Ele se merece toda a honra e toda a glória. Só que para a gente fechar, a gente tem que lembrar que a gente prometeu algo diante de Deus no começo desse ano, e que a gente ia viver o ano aceitável do Senhor. Eu lembro que o irmão Tarcísio ministrou uma palavra sobre isso aí, e para chegar nisso aqui, o profeta começou a dizer: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, e me levou para pregar os quebrantados de coração, e papapá. Aí Lucas vem e fala a mesma coisa. E quando Jesus chegou, algo aconteceu. Por quê? Porque Ele veio tirar pessoas do cativo para trazer para uma nova realidade. Ele veio dar visão aos cegos. Ele veio para limpar os leprosos. Ele veio para trazer a luz do Evangelho para aqueles que são pobres. E eu quero te dizer que isso aqui é uma intervenção de Deus na tua vida. Por quê? Porque o ano aceitável do Senhor passava-se 49 anos. E no ano 50 acontecia. Eu quero te dizer que quando Jesus veio, Ele já te libertou das cadeias do inferno. Ele já te livrou das garras do diabo. Ele já tirou de uma vida de pecado e te colocou numa maravilhosa luz. Por isso que Ele fala: eu te tirei de um charco de lodo e te coloquei sobre a rocha. E hoje as portas do inferno não podem prevalecer sobre a tua vida. O diabo não pode entrar dentro da tua família, dentro do teu ministério, dentro do teu emprego, dentro da tua faculdade, dentro da tua escola. O diabo não pode, não tem o poder de tocar. Mas que essa semana a intervenção vai acontecer. E domingo que vem é o culto da família. Eu quero que você venha testemunhar aquilo que Deus Ele vai fazer na tua vida. Mas eu quero que você me ajude em oração, porque não vai ser fácil. Vai ser lutas. É lutas por fora e temores por dentro. Mas procura te apresentar como um homem e mulher aprovada. Lute pelos seus objetivos, lute pelos seus ideais e faça acontecer. E assim como um profeta,
A Bíblia diz aqui no versículo de número 10: profetizei como ele me havia ordenado. Então o Espírito entrou nele. Diga, o Espírito vai entrar em mim e vai fazer uma morada. Porque você pode dizer, não, ele mora em mim. Às vezes não mora não, queridos, sabe? E neles viveram e se puseram de pé, o quê? Um grande exército. E eu quero te dizer que vai levantar um exército. Vai se levantar um exército de homens e mulheres, daqueles que um dia não apostaram em você, que não acreditaram em você, só para ver de pé a tua vitória. Não é que eles vão estar secos, essas pessoas do Vale dos Ossos Secos, não. Vai se levantar pessoas para aplaudir, porque eles vão ver aquilo que Deus ele vai fazer na tua vida. E aquilo que eu sempre digo, aqueles que te olhavam de cima para baixo vão te olhar de baixo para cima, porque Deus vai te fazer grande. Acho que poucos entenderam. Deus ele vai fazer você grande. Ah, pastor, ninguém acredita. Não se preocupe não, se não acredita em você. Deus acredita em você. Eu acredito em você. Você tem um talento, você tem um dom dentro do seu coração aí, dentro da tua vida, e isso vai despertar em você esse gigante, e você vai crescer, você vai dar fruto, digno de arrependimento. Porque a intervenção de Deus, ele vai entrar essa semana, e sabe por onde vai começar? Pela sua célula. Levante as suas mãos. Essa semana eu quero profetizar mais 20, 30 pessoas em cada célula aqui, Jesus. Mas coloca capacitação sobre a vida desses líderes, desses liderados, para trabalhar em prol da unidade, para que essas células venham a ser geradas. Então, em nome de Jesus, que todo o laço do passarinheiro, todas as mortandades, tudo aquilo que atrapalha, em teu nome seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir Jesus mais uma vez? Vamos ficar de pé?